Olá, irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente falando da palavra do Senhor. Como vocês sabem, o nosso tema é proclamação do Evangelho, adoração plena. Na semana passada nós passamos para vocês um vídeo do pastor Hernandes falando sobre evangelização, onde o tema dele era: evangelização não é um programa, mas sim um estilo de vida. Eu achei muito interessante a palestra dele, achei muito especial, a ponto de eu separei os pontos da palestra para que a gente pudesse falar sobre eles hoje, ou seja, para a gente analisar um pouquinho mais de profundidade sobre ele hoje. Eu começo a nossa série hoje com a leitura do Salmo 40, versículos de 8 a 11. Agrada-me fazer a vontade, ó meu Deus, agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na tua grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, ó Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. O Salmo de Davi está dizendo o quanto ele se empenhava em falar das virtudes desse Deus maravilhoso que ele cria diante da congregação. E por isso é evangelização. Falar das virtudes do nosso Deus, falar da misericórdia do nosso Deus, da bondade do nosso Deus, do amor do nosso Deus. Falar também da justiça do nosso Deus, como nós lemos aqui. Isso é evangelização. E Davi fazia isso, e ele está dizendo aqui. Por isso eu estou usando esse texto. Leia em casa com um pouco mais de calma, um pouco mais de atenção, medite sobre ele e veja que ele é atualíssimo para nós no dia de hoje. Mas, dando continuidade ao nosso tema, eu quero dizer para vocês que nós vamos focar então nos pontos importantes da palestra do Hernandes hoje. E um dos pontos importantes que ele deixou bem claro, e creio que você também entendeu, é a necessidade urgente das igrejas pregarem a palavra de Deus. Irmãos, como eu disse, essa palestra ocorreu há 12 anos atrás. Vejam que no nosso contexto presbiteriano, muito pouca coisa mudou. Muito pouco se fala sobre isso. E isso nos preocupa. Isso deve nos preocupar. Porque é uma necessidade urgente. O mundo precisa ouvir a palavra. Quantos sofrem porque não têm o conhecimento de Deus? Quantos sofrem? Como um testemunho que ele deu, quantos já se foram sem o conhecimento de Deus? Quantos já se foram? Quantos já se foram até mesmo próximo de você, até mesmo dentro da sua própria casa, e você podia ter falado, talvez não falou. Talvez você pense assim: mas cada um chega à sua hora de ouvir a palavra. Se é da vontade de Deus que ele creia,
que ele tem esse conhecimento, então a hora dele vai chegar. Essa não é a proposta de Deus para nós, não é. A proposta de Deus é que você e eu, a igreja, fale do amor dele para as pessoas. Que a cada uma das pessoas, como o Hernandes disse na palestra, chegue o conhecimento de Deus em todo lugar, em todo tempo, em todos os cantos, de todas as formas, que preguemos a palavra. Será que a gente tem um entendimento real, mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja o tempo todo, aos domingos, acompanhando? Será que a gente tem um entendimento real do plano de Deus para a nossa própria vida? Será que paramos para pensar sobre isso? Nas séries que nós já estudamos, nós vimos pontualmente quando o próprio Deus se decidiu a proclamar aos homens. E será que agora nós temos esse entendimento do plano de Deus para a nossa vida? Pare para pensar sobre isso. É fundamental que você tenha esse entendimento pleno sobre isso. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Por que o Senhor lhe chamou? Qual é a esperança do seu chamado? O que sua vida faz sentido sem esse entendimento? Um dos pontos que o reverendo Hernandes colocou, que também me preocupa muito, é a apatia da igreja em relação à evangelização. É óbvio para todo mundo, a gente sabe que é difícil, não faz parte da nossa vida, e tudo aquilo que não faz parte do nosso dia a dia, nós temos uma dificuldade de engajá-lo, de colocá-lo, até porque não é algo confortável, é algo um pouco diferente. E tudo que é diferente nos causa estranheza, causa uma certa dificuldade, cria-se barreiras, nós já falamos sobre isso também. Porém, é fundamental que você veja, você compreenda a necessidade urgente de você mudar o teu entendimento a respeito disso. É necessidade urgente, não é para mais tarde, é para agora, de você entender que é preciso mudarmos os nossos pensamentos em relação à evangelização. Será que você tem convicção plena dessa verdade no seu coração? Sim, eu sou crente. Se a pessoa te fizesse essa pergunta, você poderia me explicar qual é o plano de Deus para o homem? Porque aquilo que você compreendeu, aquilo que você assimilou, aquilo que você tem convicção plena na sua vida, você não teria dificuldade nenhuma de se expressar. Porque você vive isso, você compreende isso, você sabe o que é isso. Você compreende o amor de Cristo naquela cruz. Você entendeu por que Jesus fez aquilo. Por você mesmo. Quando você entende isso de forma verdadeira, plena, você não deve ter dificuldade nenhuma para falar do plano de Deus para o homem. Não deve ter dificuldade nenhuma. Mas quando você não entende isso de forma plena, completa, realmente na sua vida, aí com certeza você deve ter dificuldade para falar. Se temos alguma dificuldade ainda, é porque tem alguma coisa que nós não compreendemos ainda. Nós precisamos compreender. Isso precisa fazer parte de nós. O reverendo Hernandes também disse que o método de Deus é a igreja. E a igreja é quem deve proclamar o Evangelho. E a gente sabe que as Escrituras dizem isso muito bem claro.
E não tem como ser de outra forma, não será o Estado, não será a escola, não será os anjos, não será, se não for a igreja, não será mais ninguém. Eu quero dizer para vocês que nós conhecemos as Escrituras. A palavra de Deus e a vontade de Deus vai se cumprir de jeito ou de outro. A pergunta é: você quer participar? Você quer entrar nessa obra? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida no decorrer dela e olhamos para trás e vemos que poucas coisas realmente importantes nós fizemos. Poucas. Mas esta é a oportunidade da nossa vida de se fazer coisas grandes. Olha o que Davi disse: não ocultei no coração a tua justiça, Senhor, mas proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade, mas proclamei o teu nome e as tuas virtudes. Por isso que eu estou te convidando. Creio com muita convicção de que não há mais nada importante do que isso para você fazer na sua vida. Você, crente, você que está na igreja. Vou dar um pequeno testemunho. Na verdade, é um testemunho de outra pessoa, desculpa aí. Testemunho que eu ouvi. A pessoa que me contou esse testemunho disse o seguinte: que ela estava no semáforo. E como a gente às vezes realmente para no semáforo e você olha do lado e essa pessoa viu uma senhora com várias crianças ali, umas 3, 4 crianças, pedindo esmolas. E essa pessoa me contou que ao ver aquelas crianças, ele partiu o coração de tristeza, E ele naquele momento, se sentindo não poder fazer nada, ele orou, pediu para o Senhor ter misericórdia da vida daquelas crianças, pois no entendimento dele, no coração dele, aquelas crianças não tinham culpa de nada do que estava acontecendo. Porém, para surpresa dele, ele ouviu uma voz dentro da mente dele que dizia o seguinte: para isto eu já o constituí. Nunca mais eu esqueci desse testemunho. Para isto eu já o constituí. Você sabe o que muitas igrejas estão fazendo? Devolvendo de volta para o Senhor o trabalho. Devolvendo de volta para o Senhor o trabalho. Quando deveria muitas coisas entrar na obra, entrar no trabalho, com atitude, com convicção, com paixão e falar como o texto disse. Como o texto disse. Um pouquinho mais atrás o texto diz, o versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, Senhor. Davi dizendo isso. O testemunho dessa pessoa foi muito importante para mim. E muito tempo eu tinha esquecido dele. Quando eu retomei, ou melhor, quando eu comecei a nossa série sobre a evangelização, eu me lembrei dele. E é uma verdade. Nós queremos empurrar de volta para o Senhor o trabalho, quando deveríamos assumir o trabalho e dizer, aqui estou, Senhor. Na mente dele, eu creio que veio dos céus e diz muito claro,
eu já não o constituí para isso? Fala para nós hoje do mesmo jeito, fala para nós da mesma forma. Pense sobre isso, reflita sobre isso. O fato é que precisamos abrir a boca, precisamos falar do Evangelho, precisamos falar da Boa Nova, precisamos falar do amor de Deus. Não dá para falar de boca fechada, não dá para esperar pelo outro. Precisamos entrar nessa obra, entrar nesse trabalho. E aquilo que nós recebemos de graça do Senhor precisa ser passado adiante. Reverendo Hernandes também falou sobre isso. Não, como podemos reter algo que não é nosso, que foi nos dado de graça? Nós devemos passar isso adiante. Como toda semente que é lançada ao solo, quando bem regada, bem adubada, bem cuidada, cresce, se torna uma planta e um dia dá frutos. Nós já falamos sobre isso aqui. Um dia ela vai dar frutos e esses frutos precisam novamente ser lançados ao solo. As sementes desse fruto precisam ser lançados ao solo. Onde estão os nossos frutos? Como lançaremos sementes se não temos frutos? As sementes nem sempre é o próprio fruto. Então pensem sobre isso. Precisamos lançar sementes. Hoje colhemos aquilo que muitos já lançaram. Fazemos o papel de ceifeiros. Mas também precisamos lançar sementes. E outros colherão no futuro. Não importa. O importante é que estamos na obra. É isso que importa. Não podemos perder as oportunidades. Como diz o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, em tempo, fora de tempo, precisamos pregar o Evangelho. Precisamos falar do amor de Deus. Precisamos falar do plano de Deus para o homem, o plano de salvação. Precisamos falar do amor de Deus quando Ele fez o homem. Precisamos falar do pecado do homem, infelizmente. Precisamos falar, mas precisamos falar do amor, do sacrifício de Cristo naquela cruz em favor de resgatar tudo aquilo que o Senhor planejou de volta, tudo aquilo que era dito do Senhor. Precisamos falar do plano de salvação. Não podemos perder tempo, não podemos perder oportunidades. Nós falamos sobre evangelização ativa. Na oportunidade falávamos sobre isso. Criarmos as oportunidades, ou seja, não mais esperarmos que ver a oportunidade para falarmos, mas criarmos ambiente propício para isso. Procurarmos as pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus e de forma ativa entrar nesse trabalho. E este é o motivo dessa série. Ninguém aqui é chamado para abandonar tudo para pregar o Evangelho. Não. Você está sendo chamado para pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na escola, na sua casa, na quitandinha da esquina, no supermercado, quando você encontrar uma pessoa que você vê que ela está precisando ouvir a palavra, você falar do amor de Deus para essa pessoa. Vou dizer uma coisa para vocês. Essa semana fui surpreendido, pois uma pessoa bateu no vidro do meu carro praticamente, e quando achei que ele ia pedir uma moeda e tal, rápido no semáforo, o semáforo já estava praticamente aberto no verde. Sabe o que ele falou para mim? Ô meu irmão, assim como os cachorrinhos comem debaixo da mesa do seu dono, lembra dessa passagem? Que a mulher falava para Jesus? Você percebe o quanto as pessoas lá fora precisam ouvir de forma correta a palavra de Deus? Essa pessoa estava usando a palavra de Deus para pedir, mendigar na rua, usando de forma totalmente
incorreta. Infelizmente, porque o sinal já estava aberto, não dava, gente buzinando atrás, não dava nem para fazer nada. Foi tão rápido que até eu fui surpreendido, não deu tempo nem de reação. Porém, eu achei incrível o atrevimento daquela pessoa usar a palavra de Deus para me indicar dessa forma. Mas está aí. Por que nós precisamos falar? Para que coisas desse tipo não aconteçam. Um outro ponto importante que o Hernandes falou é que nós estamos gastando nossa energia nas igrejas com muita discussão, com discussão sem sentido, com coisas tolas, com coisas bobas, crentes querendo fazer o mesmo trabalho dentro da própria igreja, e quando não é bem visto o seu trabalho, não é elogiado, se magoa, se entristece, se aborrece, quer sair da igreja, como se tivesse uma necessidade urgentíssima de ser elogiado, esquecendo, mesmo estando na igreja, que estar na igreja é servir e não ser servido. Servir, servo, da palavra servo, somos todos servos do Senhor Jesus. Esquece completamente. Por que se esquece? Porque ainda não teve uma concepção verdadeira do entendimento do amor de Deus, das coisas de Deus. Se tivesse mergulhado a sua mente a se ocupar em proclamar o nome do Senhor, falar do nome do Senhor, ia entender que há muito mais coisas para se preocupar dentro da igreja do que se ater a detalhes. Quantos irmãos têm um mandato, eu mesmo já vi aqui na nossa igreja, mandato de 10 anos de presbiterato, 15 anos de presbiterato, e fala, pronto, minha parte eu já fiz, que eu não cheguei a esse ponto, pois há tanto por fazer, que se tivesse realmente um entendimento da vontade e do propósito de Deus para a sua própria vida, para a vida da sua família e para a vida dos outros que estão à sua volta, estaria mergulhado na obra de Deus, até a cabeça, até o pescoço, até os pés, mergulhado inteiro, todo, corpo inteiro. Isso faria sentido para a sua vida. Isso faria sentido. Nós temos aí o nosso irmão Alexandre, outro dia citou o nosso presbítero emérito, o seu Lucas, não tem como não citar, né? Certo dia, encontrei com ele um sábado de manhã, na rua lá perto da casa dele, um dia agradável, de temperatura agradável, que eu particularmente estava pensando em fazer muitas coisas, fazer talvez uma caminhada, estava pensando nisso, estava pensando em sair aí para o campo, um dia, sabe daquele dia que você gostaria de não ficar em casa, mas sair, passear, tão agradável que é esse dia, pois o seu Lucas me disse, que dia maravilhoso para a gente sair por aí, bater de porta em porta e pregar a palavra de Deus. Eu olhei para aquele homem e falei, eu não compreendia o que ele estava falando. Hoje eu compreendo, mas eu não compreendia. Pensei comigo, esse homem é estranho, esse homem é diferente, não consigo entender isso que ele está falando. Concepção plena daquilo que você acredita, daquilo que você crê, daquilo que se propõe a fazer. Convicção plena. Esse ele tinha e tem até hoje.
É nesse ponto que nós precisamos chegar também. Qual o propósito, qual a proposta do Senhor para as nossas vidas? Precisamos ir a fundo nisso. Não apenas pensar, mas provocar os nossos sentimentos, a nossa mente e encontrar respostas dentro de nós mesmos. Quantos e quantos ainda estão dentro da igreja e precisa ouvir essas coisas? Quanto mais aqueles que estão lá fora que sequer conhecem nada do Senhor. É difícil, meus irmãos. É difícil. Demanda energia, tempo e, como eu disse, convicção. Demanda amor ao próximo. Demanda paixão pelas coisas de Deus. Demanda tudo isso. Mas nós precisamos nos provocar. Nós precisamos sair dessa resposta passiva que nós damos a tudo na igreja e buscarmos proclamação do Evangelho de uma forma mais ativa na sua vida. Só assim, aquela fonte que Jesus falou lá para a mulher samaritana vai de fato jorrar na nossa vida. Quantas pessoas ainda estão na igreja? Olha a sua volta. Dentro da igreja, tanto tempo. Mas você vê ela ainda ir domingo a domingo, após domingo para a igreja. Às vezes chegando lá bicuda. Muitas vezes não canta na hora do louvor. Não fala um amém quando se lê a palavra. Olha para o celular escondidinho lá na frente. Você vai dizer que você não viu isso? Eu estou convidando você a não fazer nada disso mais, mas entrar na igreja de cabeça erguida, no sentido de convicção. Eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para louvar o meu Deus. Quem conhece a adoração plena sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Esqueça o resto. Eu vim aqui para louvar, eu vim aqui para adorar o meu Deus. E quando eu sair daqui, lá fora, eu vou continuar adorando, louvando, engrandecendo o nome dele e proclamando as virtudes do meu Deus. Para isso eu nasci, para isso eu fui chamado, e é isso que eu quero fazer. Eu quero isso para mim. Não quero estar em outro local, quero estar aqui. Como disse Pedro, onde iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Lembra-se? Pedro disse isso para Jesus. Por causa daquelas palavras, Jesus disse para ele: quem te revelaste isto não foi sangue, nem carne, mas meu Pai que estás no céu. Creiam nisso. A necessidade, o momento nosso é um momento de atitude. É um momento em que nós precisamos estar orando pela igreja, pelos irmãos, sim, mas também orando para que nós possamos nos engajar nesse trabalho de evangelização. A evangelização é também transformadora. Ela vai transformar não só a vida daquele que recebe a palavra, mas daquele que também transmite a palavra. Você vai experimentar isso. É fé a qualquer prova. Você vai experimentar isso. E vai ser maravilhoso e você vai querer dar testemunho disso. Há necessidade do esvaziamento de si mesmo. Porém, é real isso, há essa necessidade. Você precisa esvaziar de si mesmo, de si, em favor do outro, em favor do reino de Deus. Você precisa se esvaziar de si mesmo. Muitas vezes nós já estamos tanto tempo na igreja e temos ainda uma dificuldade tremenda de esvaziar-se de nós mesmos. Nós continuamos buscando o nosso ego, o nosso eu, a nossa casa, o nosso dinheiro, o nosso trabalho,
todos os nossos filhos, todas as outras nossas coisas. Mas pouco tempo tem sobrado realmente para as coisas de Deus. Nós temos uma semana inteira para cuidar das nossas coisas e temos apenas 1h30 para louvor, dedicarmos o nosso tempo para o louvor e adoração do nosso Deus lá na igreja. E para muitos ainda é difícil. Pense sobre isso. Podemos fazer mais do que isso. Podemos esvaziar-se de nós mesmos e falar como Davi, como outros profetas falaram: estou aqui, Senhor. É muito fácil falar para Deus: careço de Ti, Senhor. Careço de Ti, Senhor. E outra vez: careço de Ti, Senhor. Mas dizer: estou aqui, Senhor. Estou aqui para Te servir, para Te adorar, para Te louvar, mas também para Te servir. Pense sobre isso. Esse livro que nós propomos sorteá-los, ele se chama Vaso nas Mãos do Oleiro. O livro de Glênio Fonseca Paranaguá. Pastor, teólogo, muito bom. Para você que quer ter um entendimento do que é realmente essa convicção plena de servir a Deus, do esvaziamento de si mesmo. Nós já ouvimos esse texto da Bíblia que fala sobre um vaso na mão do oleiro. A verdade é que somos todos vasos na mão do grande oleiro, que é o Senhor. E como diz o texto, Ele pode a qualquer momento quebrar esse vaso e fazer ele de novo. Nós aprendemos que o Senhor faz isso conosco quando nós nos convertemos. Mas eu digo para vocês, desenvolver a salvação é estar disposto a ser quebrado todos os dias e ser refeito pelo Senhor todos os dias. Isso é desenvolver a nossa salvação. É estar disposto a abrir mão de si mesmo num monte de questões e dizer: eu estou aqui, usa-me, quero trabalhar, quero entrar nessa obra, quero fazer parte disso. Nada mais tem importância na minha vida se eu não fizer parte disso. Isso é o mais importante. Como disse Jesus, as outras coisas, tudo vos serão acrescentadas. Esse livro faz você pensar sobre isso, refletir sobre isso, e mais do que tudo, faz você entender que essa é a vontade de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida. Nós vamos sortear 2 desses livros. E da última vez que eu estive falando com vocês, eu pedi para que vocês postassem lá para nós: eu quero participar. E vou pedir novamente para que vocês postem lá: eu quero participar. Estou dizendo que eu quero participar deste trabalho de evangelização. E eu vou estar anotando os nomes para nós sortearmos 2 livros desses. Esse é um livro que você vai guardar para a sua vida toda. Você não vai ler ele e querer jogar fora. Você vai guardar de tempos em tempos, como eu disse aqui, para pedir para que Deus te quebre de novo e te faça de novo. E quando você ler, você vai entender o que eu estou falando. E nós precisamos disso. Quantos, como eu disse aqui, depois de 10 anos de presbiterato, 10 anos de diaconia, 10 anos de liderança na igreja, fala: não, agora eu vou descansar. Não é para descansar. Aí o Senhor precisa quebrar de novo, fazer tudo de novo. Quem dera o Senhor nos quebrasse realmente todos os dias e
e todos os dias nos fizesse novos vasos para servir. Novos vasos para servir. Pense sobre isso. Posta lá para a gente. Então, eu quero participar. Valendo a partir de agora, porque somente 2 pessoas postaram lá que queriam participar. Eu gostaria que mais pessoas postassem para que a gente pudesse realmente fazer o pedido e o sorteio dos livros, ok? Façam isso. Eu quero agradecer a vocês que estão participando e quero dizer para vocês que aquelas mensagens de textos bíblicos que eu sugeri para que cada um poste para uma pessoa que ainda não conhece a palavra de Deus, que não tem o conhecimento, que você tem amizade com ela, você tem o telefone celular, o zap dela, poste as mensagens. Continue fazendo isso. Se você ainda não fez, faça a partir de agora. Quero dizer para você, não enterre o seu talento. Não enterre. Lembra nós estudamos aqui. Lembre da parábola dos talentos? Não enterre o seu talento, mas produza. Pegue o telefone, o WhatsApp dessa pessoa, mande uma mensagem para ela. Eu sugiro ainda mais, se você fizer mais de 2, 3 pessoas, anote os telefones, os nomes das pessoas e poste as mensagens, não só uma vez, poste várias vezes, né? E quem sabe criar até um grupo para que você possa ir falando com essas pessoas. Eu mesmo estou pensando em trabalhar dessa forma. Vou postar, já postei várias, quero continuar postando e não tem limite para postar. Na hora que surgir a oportunidade, quero pegar a oportunidade, quero anotar o telefone, quero postar a mensagem. À medida que essas pessoas responderem, quero manter um canal de voz, um contato com essas pessoas. Que não responderem, não tem importância nenhuma. Mas a verdade é que nesse primeiro momento nós temos que nos pôr à prova, nós temos que nos experimentar, nós temos que sair da zona de conforto e dizer: eu estou aqui, abrir a sua boca, abrir a minha boca e dizer: eu estou aqui, eu sei quem eu sou, eu quero fazer parte dessa obra. Essa é a minha proposta para vocês agora, nesse exato momento. É difícil, não é fácil, não foi fácil para mim também, sabe? E eu percebi que uma coisa é você postar 2, 3, 4, 5, de repente eu pensava em fazer um grupo maior e aí você não tem todos essa facilidade, né? Você não pode ir postando ali aleatório, que não vai dar em nada. Você precisa ter um contato, um mínimo contato com a pessoa, um conhecimento da pessoa, para ela saber quem você é, quem está falando com ela. E de repente ela vai responder para você. E de repente o que ela responder, você vai saber também como tratar o assunto. Depois dessa experiência, nós vamos compartilhar. E aí, de acordo com as respostas, ou nós vamos poder aí criar um bate-papo sobre isso. Olha, e agora? O que devemos fazer? Como agir, né, a partir de agora? Participe. Fico feliz das pessoas que estão acompanhando. Para mim também não está sendo fácil, disponibilidade de tempo e pensar todo o tempo sobre isso, para se poder criar, para se poder pensar, mas eu tenho certeza absoluta que nós em breve teremos resultados fantásticos. Estamos preparando lá para a próxima semana também testemunho de pastores falando sobre evangelização. Na próxima semana eu não estarei aqui com vocês, mas haverá um testemunho de um outro pastor falando sobre o trabalho dele nessa área de evangelização e os frutos que ele colheu nessa área de evangelização. Eu quero que vocês assistam para que vocês tenham subsídios para poder falar assim: olha, eu quero participar disso realmente, eu quero tomar parte disso, ok? Fique com Deus, uma boa semana a todos, e na próxima sexta-feira eu vou estar junto com vocês apenas fazendo um lembrete do próximo vídeo, ok?
Com Deus a todos.